Muito obrigada. Ouviremos agora, em representação do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, o professor Dr. José Carlos Seabra Pereira. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Vereadora, Sr. João Mota, em representação da querida família Pascoais, hoje não é em Catão, nem aqui em Marante que falarei, como de outras vezes, sobre Pascoais, mas é um vínculo imarcessível na minha, não só no meu trabalho intelectual, mas na minha memória afetiva. Senhor Professor, Sr. Vice-Reitor, Sr. Padre Tolentino Mendonça, sobretudo Sr. Poeta Tolentino Mendonça, senhoras e senhores. Disse um dia José Tolentino Mendonça: a minha poética não é de restauração de sentido, mas de uma indagação dramática. Esta afirmação tão perentória e tão forte vem, aparentemente, introduzir uma intromissão, não direi abusiva, mas inesperada, do autor empírico, este que eu denominei como padre, professor, vice-reitor, numa matéria que devia ser apenas a da relação do leitor e intérprete com a obra de um outro Tolentino de Mendonça, que é o poeta que aqui hoje louvamos. Não é assim, porém. Talvez já houvesse nesta frase preciosa uma prevenção para aqueles que, abusando das relações de implicação que há sempre entre o sujeito do autor empírico e a subjetividade, o eu que nos fala no texto literário, reforçado pela índole própria do modo lírico, que aumenta essas relações de implicação se comparado com o modo dramático e o modo narrativo, dizia eu, talvez houvesse aí alguma prevenção para quem, abusando disso, fosse querer ler na poesia de Tolentino de Mendonça aquilo que ela não patenteia nem alude. Mas como tudo em Tolentino de Mendonça, esta frase, a minha poética não é de restauração do sentido, mas de uma indagação dramática, esta frase é matéria de construção e é matéria de interpretação. De construção em relação ao restauro ou restauração de um sentido, porque não nos quer dizer que nada tem sentido nesta obra poética que hoje premiamos, ou que ela não se empenha na construção desse sentido. Significa apenas que esse sentido não lhe vem de fora. Ele não se instala este texto em certezas doutrinais que viessem sobre a vida, sobre o destino, sobre a história, de fora da própria experiência poética. Esse sentido procura-se e constrói-se sempre em aberto e sempre incerto no próprio desenvolvimento do discurso poético. E esse sentido há de ser depois interpretado e reativado, modulado por nós próprios, seus receptores, a partir da nossa própria experiência do mundo e da vida. E por outro lado, a minha poética é de indagação dramática, de certo, porque este próprio processo de incerteza na construção de um sentido, na busca de um sentido, provoca esse dramatismo, essa tensão que é ao mesmo tempo existencial e discursiva. Mas vem aqui um aspecto em que temos que desdobrar-nos como leitores e sabermos reivindicar o nosso espaço de liberdade na interpretação do impacto do seu texto, da sua estética de
efeito. É que, curiosamente, essa tensão dramática vem, como tudo, o que há de importante na poesia de Tolentino Mendonça, não de uma forma espetacular ou extensiva. Aparentemente é isto uma ironia que nos oferece com essa afirmação da indagação dramática. Porque se há poesia de tom sereno, de tom de ultrapassagem dessa ostentação dramática, é a poesia de Tolentino Mendonça. Essa serenidade é uma serenidade também conquistada e que deve ser olhada com grande seriedade de interpretação. Um grande escritor de uma escrita pensante, como ele gostava de dizer, de quem celebramos este ano o centenário do nascimento, Virgílio Ferreira, lamentava-se em determinada altura por os seus mais argutos intérpretes tratarem de todos os aspectos da sua obra e nunca se pronunciarem sobre aquilo que ele, Virgílio Ferreira, considerava fundamental, o tom. Também aqui queria chamar para a vossa relação, a nossa relação com a poesia de Tolentino Mendonça, a atenção para a importância do tom. O tom não é apenas um ritmo de frase, uma escolha de vocabulário. É, sim, um registro de prosódia do pensamento e da dicção que corresponde a outra coisa. Corresponde àquilo que é o âmago, o coração pulsante dessa poesia e na relação com o mundo e com o destino da condição humana. E talvez signifique outra coisa, aquilo que eu não sou capaz de definir e que com certeza é inefável, mas que nos permite que quando estamos familiarizados com um grande autor, logo reconhecemos o seu tom. E quando nos deparamos com determinado texto, descobrimos se está ali o tom ou não daquele autor. Ora, o tom da poesia de Tolentino Mendonça é o tom de uma grande integração superadora, de que só os grandes mestres são capazes. Na reunião do júri, escapou-me, aliás, a comparação com Machado de Assis. Se conhecem os grandes romances de Machado de Assis, sabem que aparentemente é um autor muito simples. Apetece-nos, quando começamos a dizer porque é que a universidade diz que ele é o maior escritor do século XIX brasileiro, provavelmente o maior de língua portuguesa, e que se pode colocar na cotação dos maiores nomes da ficção narrativa do século XIX, parecendo ele tão simples. E aí depois, quando começamos a penetrar na obra de Machado de Assis, acontece-nos o mesmo, mutatis mutandis, estamos em poesia lírica, estamos no século XXI, mas acontece-nos o mesmo com a poesia de Tolentino Mendonça. A obra de Machado de Assis é de uma complexidade, de uma subtileza que nunca é ostensiva, muito menos ostentatória, mas que é inesgotável. Ainda hoje, já lá vão mais de 150 anos, os estudos literários, a crítica literária anda à volta da obra dele para entender, tentar resolver os nós de fértil ambiguidade que existem na sua obra tão irónica. Pois a poesia de Tolentino Mendonça tem um tom assim, o tom de uma serenidade que paira tão alto que consegue dar uma sugestão ilusória, mas atraente de simplicidade, para que nós, depois, façamos a nossa parte, saibamos ir descobrir no interior dessa comunicação aparentemente simples,
toda a complexidade e sutileza que ela guarda. E isso também é assim porque, sem lisonja, lhe posso dizer, caro poeta Tolentino Mendonça, que encontramos na sua obra o ponto de convergência, lá alto, o ponto de convergência integrador e ascensional das características melhores dos poetas novíssimos de Portugal. Desde o jogo epistemológico de Gonçalo M. Tadares ao epigramatismo espiritual da poetisa pop Adília Lopes, desde a atenção às pequenas coisas do cotidiano, como em Rui Pires Cabral ou Barreto Guimarães, até à colocação do poético, não tanto nas coisas, mas no olhar que se lhes dirige, como em Pedro Mexia ou Luís Quintal, e daí o avultar das imagens perceptivas. Tudo isso e muito mais nós encontramos numa variante superior e muito pessoal, original, verdadeiramente integrados na obra poética de Tolentino Mendonça. E nessa obra há alguns títulos que são absolutamente emblemáticos. Um é o do Viajante sem Sono, porque a obra poética com que Tolentino Mendonça se interna e nos interna numa noite que abre os olhos do espírito, que são também olhos do corpo, nesse movimento de internamento luminoso ou iluminante na noite, o homem é um viajante sem sono. É bem aquilo que a tradição cultural espiritual do Ocidente designou por homo viator. Daí a importância do corredor, da porta e da morada. E esse título significa muito do que é a energia desta dicção indagante, dramaticamente indagante, da poesia de Tolentino. Mas há um outro título, já lá fica para trás, mas para mim continua a ser muito significativo e que me ajudará a falar-vos com economia de tempo e de discurso, que é o título dos Baldios. Os Baldios foi um achado precioso na obra de Tolentino Mendonça e uma oferta generosa aos leitores e intérpretes dessa sua obra. Porque os baldios, como se sabe, são terrenos que, com mata e pasto, alguma leira mais difícil de amanho, oferecem sustento individual e comunitário e algum módico de calor junto à lareira. Não são propriedade individual de ninguém. Não podem ser emblema de uma vertigem da posse e do domínio do poder pela posse. São espaços de partilha ancestral e que diz que não podemos abdicar. Depois, também, diria eu, a poesia de Tolentino Mendonça é também isso. Espaço de sustento, de calor, de partilha entre o individual e o comunitário. Mas como até sabe, o neofranciscanismo heterodoxo de Aquilino, em Quando os Loivos Uivam, por ser isso, o baldio torna-se também um espaço de libertação e de possibilidade de um pouco de alegria na vida sustentada. É isso também a poesia de Tolentino Mendonça. Mas daí passamos a outro aspecto, é que, sendo a poesia de Tolentino uma poesia de regresso ao real, ao circunstancial, de travessia, é um dos títulos mais importantes dos seus poemas, travessia,
E sabem como termina uma das obras-primas de todos os tempos, o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Travessia, é tudo o que sabemos sobre a vida. Pois essa travessia faz-se em grande parte, não pelos lugares aparentemente nobres e glorificados do mundo, mas pelos baldios do mundo. É aí, já vou dizer um pouco, que se encontram as coisas e as pessoas verdadeiramente preciosas para a tal busca do sentido. E depois há ainda outro valor, outra valência de baldio. É que nós temos que ler procurando no texto os baldios desse texto. Não podemos estar à espera de textos que, de uma forma sumptuosa, estrepitosa, digamos, nos atirem com palavras e significados ao rosto. Temos que saber deslocar-nos com humildade e com atenção para os baldios do texto, para aquilo que parece nele não existir nas entrelinhas dos seus versos. O outro e Deus estão nesses baldios. A minha poética não é uma poética de restauração do sentido, mas também não é uma poética do homem desolado, bloqueado no absurdo. Há na poesia de Tolentino uma espécie de versão atual da dialética do princípio esperança em Ernst Bloch. E aí vemos que a semântica predominante na poesia de Tolentino é uma semântica de apelo à busca, e a sua pragmática é de um vislumbre de promessa. E aí radica essa dialética da esperança. No entanto, não há nenhum voluntarismo prometeico na atitude, nem nenhuma pretensão gnóstica no conhecimento. Nesta poesia reina o que posso chamar uma antropologia dos limites. Mas reina também uma antropologia do dom. Em que se traduz essa antropologia do dom? A poesia de Tolentino é uma permanente caminhada de desprendimento em busca do amor. Esse amor, ou esse desprendimento em busca do amor, desposa ou vai ao encontro de uma das tendências mais louváveis da nova poesia portuguesa na viragem do século XX para o século XXI. É, de certo modo, uma inclinação geracional para uma espécie de exercício da disponibilidade e da atenção. Uma atenção para perceber e declinar o seu a seu tempo, como dizia Luísa Neta Jorge, num título que tem a sua influência nestes novos poetas. E aí, nessa caminhada de desprendimento com disponibilidade e atenção, vamos ter marcas muito importantes de autores que são queridos a Tolentino Mendonça e por cuja difusão em Portugal, aliás, ele teve gestos decisivos. Lembro, primeiro, a Maria Zambrano, da metáfora do coração. Aquela que dizia: ter entranhas e não ter coração é próprio dos seres capazes de sentir, mas sem nobreza, dos quais não se deve esperar esses movimentos do ânimo que levam o selo da generosidade. Pois na poesia de Tolentino Mendonça, se aleio sob o signo de Maria Zambrano, temos
uma lírica contra a redução do homem. Em poemas, por exemplo, como Quatro Tiros no Coração. E o ditame é abrir ao outro o seu dentro obscuro, secreto e misterioso. E por isso atravessa toda a poesia de Tolentino um movimento da subjetividade que se dirige sempre para uma entrega ao outro. Essa entrega ao outro implica, como disse há bocado, disponibilidade, atenção e respeito e amor do outro. Aí eu deveria ler agora a poesia de Tolentino sob o signo de Levinas, porque é a ética do rosto que resplandece na poesia discreta de Tolentino de Mendonça. Levinas dizia: o rosto do homem excede toda a descrição possível. E o encontro do rosto poderia ainda destruir a rude casca que demasiadas vezes faz de cada um de nós um ser para si. Não é em vão que um dos poemas que reputo mais significativos em Tolentino tem o título de Verónica. Como se lembram, na narrativa evangélica da Paixão, a Verónica é aquela mulher que teve o privilégio extraordinário de enxugar o rosto de lágrimas e sangue a Cristo e que guardou nesse sudário o rosto do Senhor. Pois em Verónica temos aqui um motivo central, figurado, simbolizado, um motivo central da poesia de Tolentino Mendonça. O rosto do outro, de quem julgou despedir-se, diz o verso, traz a grande revelação ao eu que olha o outro, que se olha no outro. A condição humana une um rosto ao seu. O rosto traz uma humanidade partilhada. Esse olhar o outro no rosto é ao mesmo tempo uma forma de, sobretudo se esse outro é o outro mais desvalido, mais incompreendido, mais esquecido, mais marginalizado, esse olhar e tender para o outro, para o rosto do outro, é uma forma de o resgatar do esquecimento e de o salvar do abandono. Essa orientação generosa para o rosto do outro, o cuidado com o outro, implica também uma responsabilidade ética que cada ser humano tem para com o outro, a piedade devida a todo o rosto. Tenho que saltar outras coisas que gostaria de dizer, mas para focar o seguinte. Neste movimento, que é um movimento de religação às coisas e aos seres, aparece também, naturalmente, uma presença que às vezes pode parecer ausente. A vida de José Tolentino de Mendonça, do cidadão José Tolentino de Mendonça, que é exemplar a todos os títulos, como sacerdote, como investigador e professor, como biblista ilustre, agora como vice-reitor, como ensaísta, articulista, interventor no espaço público, como disse José Manuel Mendes. Essa vida exemplar, disse eu, tem obviamente uma estrutura de horizonte. Mas tão discreta é a organização, o espírito da poesia de Tolentino de Mendonça, que aqui há horizonte, mas não se torna patente a estrutura. Pelo menos não há nenhum pesadume de programa, de doutrina. Há um horizonte, sim, que quanto mais se indefine, mais parece apelar e dirigir.
Se assim é, não encontramos nesta poesia a presença, como há bocado já disse para outras coisas, ostensiva de Deus. Deus não está presente ostensivamente no texto do mundo que a poesia de Tolentino Mendonça lê. Deus também não pode estar ostensivo no mundo do texto que a poesia de Tolentino cria. Através das páginas de vários livros de Tolentino, nem sequer a palavra Deus aparece. E no entanto, há um horizonte de sentido que não pode ser senão a da religação dos seres no ser amoroso que detém o senhorio da vida e da história. É em grande parte por aí que passa o silêncio desta poesia. Mas o silêncio desta poesia, melhor que a minha interpretação o diz, o verso de Tolentino. Cito: o silêncio é a partilha do furtivo lume. O silêncio é a partilha do furtivo lume. Poesia, pois, do valor divino do humano procurado desde os baldios, embora sem nomeação restauracionista. Tinha a sua razão, sim. Sem retórica da elevação. Cito de novo: Deus não aparece no poema, apenas escutamos a sua voz de cinza e assistimos sem compreender as escuras perícias. A poesia de Tolentino Mendonça atrai assim a dicção de Deus para os segredos entrelinhados do texto, para os baldios do texto de que vos falava. Não vos demoro mais. Não tenho vontade nenhuma de parar, devo dizer. Estaria aqui horas a falar sobre a poesia de Tolentino Mendonça. Não sei se fiz bem nesta opção. Como viram, não li nada, ou quase nada. Li só os versos de Tolentino. Porque era impossível. Felizmente, tenho uma intimidade compreensiva com a poesia de Tolentino para poder entender em parte e amar, e, portanto, para poder falar sobre ela. Termino, pois, dizendo o seguinte. Estamos a reencontrar-nos com a poesia de Tolentino no Advento. E, seguramente, nela encontramos, por trilhos de imanência ou por sendas de transcendência, a realização poética de certo salmo que diz: da terra vai germinar a fidelidade e do alto desce a justiça. Pois também creio que, lendo a poesia de Tolentino, cada um de nós, no seu entendimento e no seu sentir, viverá esta certeza. Da terra vai germinar a fidelidade e do alto vai descer a justiça. Muito obrigado, querido poeta.